para mim, o Fred é o segundo maior centroavante brasileiro do século, atrás apenas do Adriano. Não coloco o Ronaldo e o Romário, porque eles iniciaram no século passado, né? Iniciaram aí no final da década, né? O Romário no final da década de 80 e o Ronaldo ao longo da década de 90. Mas, assim, dos jogadores que iniciaram a carreira profissional já neste século, o Adriano pega já finalzinho da década de 90, mas ainda muito jovem, né? Recém-subido, recém-promovido ao time profissional do Flamengo. Para mim, o Fred é o segundo maior atacante brasileiro desse século até o momento. Joga demais, é absurdo. E, infelizmente, né, a Copa de 2014 acabou se tornando um marco muito negativo para o que ele pode entregar, o que ele já entregou nos clubes pelo qual passou, e hoje no Fluminense, com 37, 38 anos. 37 anos. O que ele jogou hoje foi como diriam os gaúchos, foi barbaridade. Jogou demais, nossa senhora. Eu acho que assim, eu evito esse negócio, é o maior, tudo mais. Eu acho que assim, o Adriano foi um baita atacante, tremendo atacante. Mas se você for analisar pelos números, é claro que o Fred vai ter números melhores do que o Adriano. O Fred, ele está no top 10 aí, os jogadores em atividade no mundo com 400 gols. O Fred está no grupo, se eu não me engano, agora o Fred é o nono. O Fred passou, acho que o Runtelar, se não me engano. O Fred é um tremendo atacante. Ele levou aquela Copa de 2014 também para um... A gente tem que fazer uma tática didática aqui da Copa de 2014, Matheus. Porque o desenho tático que o Filipão montou não era para ter um centroavante fixo, como o Fred. O Fred jogou demais na Copa das Confederações de 2013, mas o Filipão, ele simplesmente mexeu um pouco no desenho do time e sobrecarregou o Neymar muito. O Neymar não passava a bola para ninguém na Copa de 2014. O Neymar, ele não passava a bola para ninguém. Tinha que ter duas bolas. Tinha que ter uma para o Neymar e outra para o jogo. E para você ter um jogador da característica do Fred no seu time, você tem que montar um esquema em torno dele. Você tem que ser aquele jogador que faz a diferença. A Alemanha foi campeã assim. A Alemanha foi campeã jogando com um atacante veteraníssimo, o Klose. O Klose que passou o Ronaldo nas frentes dele, lá no Mineirão, lá no dia do 7-1. O Klose se tornou o maior artilheiro jogando isso. Mas por quê? Você não precisa ter aquele centravantão. A Alemanha rodava, chegava todo mundo na área. E o esquema do Filipão, não. O Filipão meio que foi no oba-oba e tudo mais. O Neymar não jogou. O Fred também não estava 100% fisicamente. Né? Não estava. Ele não estava no seu melhor momento, como na Copa das Confederações. Não estava, e assim, a torcida do Fluminense no início de 14 ficou um pouco chateada com ele, porque ele começou a pedir para não jogar alguns jogos, algumas viagens de Copa do Brasil e tudo mais, porque ele estava visivelmente se poupando para a disputa da Copa do Mundo. Porque ele fez uma Copa das Confederações irretocável em 2013, ele começou um pouco irregular, ele brilhou muito contra a Itália na semifinal, quando fez no último jogo da fase de grupo com a Itália, que ele fez 2 gols, depois ele fez o gol da vitória contra o Uruguai no Mineirão, e depois na final contra a Espanha ele fez aquele gol deitado, e depois ele fez o terceiro gol no Maracanã, o Maracanã inteiro, as torcidas todas, de todos os times aplaudiram o Fred. Então assim, ele fez uma Copa das Confederações muito boa em 2013, mas em 2014 ele visivelmente se poupou e se irritou um pouco a torcida do Fluminense. Ele se guardou para a Copa do Mundo, e aí a Copa do Mundo de 2014 já faz parte da história. Aquele esquema do Filipão ali, ele não conseguiria ganhar a Copa do Mundo em nenhuma Copa. Em nenhuma Copa. Mas o Fred, a gente chegou até a fazer um TBT aqui de Copas, inclusive, galera que acompanha, a gente fez da Copa de 2002. Analisamos a Copa de 2002, foi bem bacana. Inclusive, foi depois de 2 anos o Zé Camisa da seleção brasileira. Mas, enfim, hoje em dia, infelizmente, essa camisa da seleção brasileira tem um preço, né? Eu trabalhei na Copa de 2014. Não estava lá no Japão e nem na Coreia, mas eu estava meio que chefiando uma equipe que estava lá no Japão e na Coreia. Foi bem interessante trocar o dia pela noite. Pô, a Copa do Mundo foi a minha primeira Copa, né? Então tenho um carinho muito grande por ela. Mas, enfim, em relação ao Copa de 2014 é aquela coisa, o Fred ficou muito com a imagem, mas é isso, né? Um time também que ao todo ele também não funcionou, e isso acabou pegando muito pro Fred, tanto que depois da Copa das Confederações o Fred foi cotado até para o Manchester City, né? Na época surgiram boatos, né, de que o Manchester City estava a fim da contratação
do Fred e tudo mais, mas ele acabou ficando no Fluminense até como estratégia também para ele ser convocado, né? Porque ele sabia que no Fluminense ele jogaria e ficaria no alto nível e não teria concorrência como ele teria possivelmente se ele fosse para o City, né? E aí ele lá teria o Agüero, né? Na época, não sei se o Tevez ainda estava no City, mas enfim, teriam outros jogadores e ele poderia bancar lá. E aí a gente sabe que muitas vezes, em casos assim, os jogadores preferem não se comprometer, né? Eu acho que não teve essa proposta, não. Acho que foi um pouco para valorizar ele mesmo. Ele mesmo, quando voltou para o Fluminense ano passado, aí, que ele fez aquele passeio de bicicleta e tudo mais, e ele falou: olha, eu estou chegando aqui aos 37 anos, eu podia ter muito mais gol na minha carreira, porque durante um bom tempo eu não me cuidei. Durante um bom tempo eu fui jogador de futebol, mas eu não fui atleta. E de fato, hoje você olha para a silhueta do Fred, ele é muito mais fininho, ele está muito mais em forma do que um tempo atrás. Se você pegar o videotape dos gols, você vê que ele está muito mais fininho, você vê que ele está muito mais em forma, e você realmente que ele está realmente parecendo, ele tem um desempenho de atleta melhor. Ele já está naquela fase que ele corre pouco, ele se posiciona muito melhor. O Júnior Capacete, que saiu da lateral direita e foi jogar no meio do campo, ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 92, ele falou: olha, quem corre é a bola. Quem corre é a bola, eu só me posiciono. Ele só corria na diagonal e ele foi um tremendo meio-campista. A carreira dele como lateral é uma e a carreira dele como meio-campista é sensacional. Ele foi um dos grandes. Ele jogava com a 5, mas ele fazia a função de um 10. E o Júnior, já com quase 40 anos de idade, levou o Flamengo cheio de garoto. Era uma geração que tinha Júnior Baiano, que revelou Marcelinho, que revelou Djalminha, que revelou Paulo Nunes. Essa mesma geração conquistou pela primeira vez uma copinha para o Flamengo. O Júnior, ele falou assim: quem corre é a bola. Ele só preenchia o espaço, ele só se posicionava bem. Então é isso. Você com a experiência, o físico vai um pouco embora, mas a sua experiência sobra. A questão da leitura de jogo, né? Que é o que a gente estava falando, que para um moleque como o Luiz Henrique, ele ainda vai demorar a pegar, mas um cara como o Fred, ele já está ali calejado, né? Então ele consegue enxergar o jogo, os espaços de uma maneira bem simples. Pergunta aqui do Davi Lima: Fred, maior ídolo do Flu? Da atual geração, sim, mas da história, não. Esse debate de ídolo é sempre complexo, né, Flávio? Porque a gente sempre tende a puxar sardinha para aqueles que a gente viu, né? Você sabe assim, o futebol hoje, por exemplo, o River Plate hoje está fazendo 120 anos, o Fluminense ano que vem faz 120 anos. É impossível você falar assim: ele foi o maior, todos. Os números podem provar, obviamente, o maior artilheiro, quem teve o maior jogo, quem teve isso, quem teve aquilo outro. Mas eu acho difícil você comprovar a questão do ídolo, porque toda geração tem um jogador, cada um foi ídolo, cada um foi craque, cada um fez a diferença. Se você hoje, por exemplo, montar uma seleção do Fluminense de todos os tempos, de qualquer time, ou do Fluminense ou do Flamengo, ninguém vai escalar, por exemplo, um jogador do Flamengo que atuou nos anos 50, nos anos 40, porque quem está vivo não viu. Ninguém vai escalar um jogador do Fluminense do tricampeonato dos anos 30, porque ninguém viu. Não tem imagem, né? Não tem imagem. Não tem imagem. Tem como você jogar no YouTube ali e pegar para ver o lance desses caras, né? Não tem mais. O Fred dos grandes atacantes a média de gol do Fred é muito pequena, em comparação ao maior artilheiro da história do Fluminense, que é o Valdo. O Valdo tem 319 gols, se não me engano. E o Valdo é o seguinte: de todos os maiores artilheiros dos grandes clubes do Brasil, em média de gols, o Valdo só perde o Pelé. O Pelé ele tem média superior de 1 gol, 1, alguma coisa. O Valdo ele tem acho que 0,91, 0,92 gol por jogo. Entre artilheiros dos grandes clubes, dos considerados 12 grandes clubes do brasileiro, o Valdo, que é o maior artilheiro da história do Fluminense, é isso que eu digo. Quem viu o Valdo jogar, o cara vai falar: o Valdo é muito melhor que o Fred. O cara fez 319 gols. É o maior artilheiro da história. O Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Então, assim, ídolo, cada um tem o seu critério e tudo mais. O Fred foi campeão brasileiro em 2010, o campeonato de 12 foi ele que deu praticamente sozinho. Enfim, eu acho que isso daí é muito subjetivo, mas eu acho que analisando a história do Fluminense, o Fred, se você botar ali 10 ali, tudo bem, ele fica, mas eu acho que o maior ídolo da história do Fluminense, não. Não é. É porque é muito isso, né? A gente acaba ficando muito com a emoção do momento. Né? Claro. E outra coisa, o Fred fez 400 gols. Tem registro dos 400 gols. Tem registro.
Lance dele driblando, cabeceando, você viu o Fred fazer os 400 gols da vida dele. O Valdo não tem nenhum. Porque o Valdo jogou no Fluminense de 54 a 61. O Fluminense foi fazer uma excursão na Espanha, gostaram dele e ficou. Na época não tinha televisão. Não tinha televisão, eu só tinha rádio, você acompanhava por foto, você tinha que no imaginário, se ouvir o joguinho no Radinho de Pilha, você imaginava o seu ídolo jogando. Então, eu acho que essa questão de você, da edificação, da construção de um ídolo, é de cada um.